Presta muita atenção se você pretende comprar um drone agrícola para sua fazenda ou para prestar serviço. Esse vídeo vai mudar a sua cabeça em relação aos drones. Assiste até o final. Para você que não me conhece, meu nome é Felipe, sou piloto de drone e sócio da DFI Agricultura de Precisão. A gente presta serviço há mais de 2 anos e já passamos dos 12 mil hectares aplicados. A gente já aplicou com sucesso as principais culturas, mas o nosso carro-chefe é banana e pasto, principalmente plantio e pulverização. Antes da gente começar, já se inscreve aí no canal, curta, compartilhe e ative o bendito sininho para não perder nada. Vamos lá! Famílias de drones T25, T50 e as novas T25P, T70P e T100. Por que eu chamo de famílias? Porque como a gente não consegue intercambiar os controles, baterias, peças, a maioria das peças são novas, então a gente tem que separar. Claro, tem também T20P e T40, mas se vocês quiserem a gente pode falar disso num outro vídeo. Esse vídeo aqui já vai ficar bem longo. Esse aqui é um T25, é o drone que eu opero, mas eu já voei T30, T40, T20P, T50 e de todos eles o melhor custo-benefício para mim é o T25. A primeira coisa para a gente entender o rendimento é falar de como a DJI calcula os hectares por hora que ela divulga na hora de vender o drone. Em um pivô grande, por exemplo, de 80 hectares, você vai ter aí 500 metros de barra, 1 km de tiro. Então, nas áreas boas do pivô, no caso do T25, você vai chegar a fazer 12, 15, até 16 hectares por hora, dependendo da velocidade que você voar, mas não de hora trabalho, hora voo. E é assim que a DJI contabiliza os hectares e o rendimento que ela divulga. E é aí que muita gente cai na pegadinha do rendimento dos drones. A DJI conta o tempo de voo para calcular os hectares e o rendimento dela por hora. Então ela vai calcular o tempo de decolar, ir até a área, fazer a pulverização e retornar para a base. Então todo o tempo de voo. Mas a partir do momento que o drone toca o chão e você vai fazer reabastecimento, troca de baterias, esse tempo não é contado. Então hora voo é o rendimento que ele vai te entregar. Por isso que ele chega a tanto. Dependendo da velocidade que você voa, se você voar 36 por hora, ele vai te render até mais de 16 hectares ou praticamente 16 hectares por hora. Mas a realidade é hora trabalhada. Então, aqui você vai render mais ou menos 9, 10 hectares se você render muito bem e se você não tiver nenhum problema durante a aplicação. Essa é a realidade. Trocando bateria, reabastecendo, enfim, toda a operação do drone. Mas geralmente é menos, 8, 8,5 hectares por hora. Dito isso, vamos falar do T25. Para mim, melhor drone, pau para toda a obra. É um drone ágil, econômico, como ele só tem 4 motores, bateria mais leve, ele acaba sendo muito mais eficiente do que o T50. E a gente já vai falar do T50, calma aí. O T25, ele te entrega o que ele promete. Ele vai fazer nos 10 litros por hectare, os 20 litros e vai te entregar os 2 hectares e vai te fazer feliz. Em um dia normal, ele vai te entregar aí de 80 a 90 hectares por dia em áreas perfeitas, áreas muito boas, áreas com um pouco mais de declive, com algumas manobras. Você vai ter um pouco menos de eficiência, vai fazer 1,4, 1,5 hectares por voo. Ele vai te entregar 50, 55 hectares por dia. Se você vai trabalhar com vazões menores, aí é o T25. Eu já fiz e vou colocar aqui para vocês verem 4 hectares num voo com esse drone, trabalhando com 4 litros de cauda por hectare, saindo com aproximadamente 16 litros no tanque. Área boa, plana, sem vento, mas área de banana prata, então uma cultura alta, por volta ali de uns 7 a 8 metros de altura. Então o drone acaba gastando mais energia, porque ele tem que subir mais, né, para chegar na cultura e iniciar o trabalho dele. Bom, nesse trabalho eu voltei no limite da bateria, mas deu para fazer. É o drone que eu recomendo para a maioria das áreas, fazendas médias, grandes e pequenas, evidentemente.
trabalhando ali numa vazão de até 40 litros por hectare. Falando de 40 litros por hectare, ele vai te entregar meio hectare por voo, você vai fazer 1 hectare por bateria, ou seja, você vai decolar, vai fazer 20 litros, vai voltar, pousar, reabastecer e fazer mais meio hectare. Ele vai te entregar 1 hectare por bateria. E isso em área boa, plana. E a cultura que eu estou dando de exemplo é Tangerina Pocã, que também não é muito baixinha, né? De 4 a 5 metros mais ou menos de altura, que ele também gasta um pouco de energia para chegar numa altitude maior na hora de iniciar o trabalho. Mesmo assim, com alta vazão, ele te entrega 1 hectare por bateria. Qual que é a principal vantagem para mim do T25 sobre qualquer outro drone maior, mas principalmente o T50, que é o irmão maior da família, é que você pode montar uma estrutura com 2 drones em vez de um. Então, numa Fiat Strada, por exemplo, com uma carretinha, você consegue levar 2 equipamentos e trabalhar com backup. Então, você vai ter 2 drones ao invés de um. Se tiver algum problema, você consegue solucionar voando com o outro drone. E numa S10 cabine simples, por exemplo, você consegue montar toda a estrutura dentro da carroceria e não precisa de carretinha. Qual que é a grande vantagem, além de ter 2 drones e duplicar o teu rendimento? É o backup. É ter um drone que vai salvar o outro ou vice-versa. Você não fica refém de um equipamento. Sem contar no custo da operação, que é muito mais barato. Gerador menor, gasta muito menos gasolina, ou uma manutenção preventiva, é tudo pela metade. Você tem 4 motores ao invés de 8, você tem 4 pares de hélices ao invés de 8, enfim, fica tudo mais barato. Agora, se você vai trabalhar com vazões acima de 40 litros por hectare, aí eu já recomendo você partir para alguma coisa maior. O T50 pode ser uma boa opção para você, até porque agora lançaram os novos drones da DJI e ele com certeza vai cair de preço, vai ficar mais acessível. Agora, ele não vai te entregar o dobro do T25, esquece. Trabalhando com 10 litros por hectare é muito mais viável trabalhar com o T25, que vai te entregar os 2 hectares, enquanto o T50 não consegue fazer os 4 hectares que promete. Agora, se você trabalhar com vazões altas, de 40 litros ou mais, aí sim o T50 vai te entregar. Ele vai conseguir fazer o tanque inteiro, voltar a pousar e capaz de você conseguir fazer mais um tanque aí até dobrar a capacidade do T25. Mas cuidado com a pegadinha, porque ele é um drone maior, hein? Mais tanque para abastecer, demora mais tempo a cada parada e troca de baterias e reabastecimento. Então você vai perder mais tempo do que num drone menor. Isso acaba pegando muita gente no rendimento. Então pensa bem, vê se não vale a pena 2 T25 ao invés de um T50. Trabalhando com 10 litros por hectare, por exemplo, você vai fazer aí 15, no máximo 16 hectares por hora trabalho. Põe aí num dia bom, muito bom, você vai fazer 110, 120 hectares por dia. Num dia perfeito. Desvantagens. Custo operacional, o gerador é um gerador muito maior, que já bebe muito mais gasolina. Numa revisão de rotina, dia a dia, você vai sentir muito mais no bolso, porque são 2 ESCs por braço, 2 pares de hélice por braço, enfim, fica tudo mais caro. A parte de pulverização é a mesma, mas fica tudo mais caro. O T25P, eu nem vou falar muito dele, porque ele é basicamente a mesma coisa que o T25. Melhorou radar, acompanhamento de terreno, detecção de obstáculos, a bateria tem uma eficiência maior, então acaba que ele provavelmente vai ter mais sobra de bateria. Então você vai conseguir fazer mais e aquele picadinho, quando tem mais manobras, você provavelmente vai conseguir render um pouquinho mais do que 1.4, 1.5, talvez 1.6, 1.7 hectares por voo em áreas ruins. Isso é muito bom. Agora, falando de baixa vazão, talvez o T25P vai te entregar mais ainda do que 4 hectares por voo. Fica de olho, porque de repente isso pode ser muito bom para você. T70P, rapaz, esse aí para mim é promessa de rendimento e produtividade. Escreve aí o que eu tô te falando. Teve um evento de lançamento dos drones novos da DJI aqui numa cidade vizinha e eu falei lá pro meu sócio, eu falei, cara, o T70 vai ser a máquina de voar. Esquece o T100. Aí você me pergunta, por quê? Porque ele tem a opção de trabalhar com a bateria do T100, que é uma bateria muito mais poderosa. Então, com a bateria do T100, é tipo um T25 com a bateria do T50. Ele vira uma máquina. Ele consegue entregar os 7 hectares que ele promete. E também tem isso.
Se ele operar com a bateria original dele, ele só pode levar 50 quilos. Ele não é feito para, com a própria bateria, levar 70 quilos. Ele é feito para carregar 50 quilos. Então, basicamente, com a bateria do T100, ele vira uma besta. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de voar com ele ainda, mas logo, logo eu vou ter. Tem um teste da Chiara e do Bruno, bem recente, com o T70P, que impressiona. Eles fizeram num pivô pequeno e realmente é incrível. O teste deles foi bem legal porque eles repetiram a mesma área várias vezes com diversas vazões e impressiona. O bichão rende. Vale a pena conferir. Eu vou deixar o vídeo deles aqui na descrição. Mas basicamente ele entregou uma média de 6,5 hectares por bateria, voando com 6 litros de cauda por hectare. 6,1 hectares por bateria, voando com 10 litros de cauda por hectare. E 4,7 hectares por voo, por bateria, voando com 15 litros por hectare. Voando a 20 litros, ele faz aproximadamente 3,5 hectares por voo. E aí te sobra bastante bateria, porque ele despeja rápido, fica leve e te sobra bastante bateria. Muito bom! Em questão de custo operacional, já é uma brincadeira mais cara, fica bem mais pesado. Por quê? Porque se você usar a bateria do T100, que é o que realmente interessa no T70, você vai precisar de um gerador de 22 kVA, que ocupa muito mais espaço, bebe muito mais gasolina, mas você vai ter uma máquina de aplicar. Mas provavelmente vale muito a pena pelo rendimento que ele entrega. Principalmente se você for falar de baixa vazão, que ele vai estar te entregando aí, às vezes, até mais de 7 hectares por voo. Precisa fazer testes em áreas muito boas, porque o pivô que eles fizeram o teste não é tão grande, é um pivô de 15 hectares, que tem ali o seu aclive, enfim, ele tem obstáculos a superar. Numa área perfeita, provavelmente ele vai render mais do que isso. Vantagem é a mesma do T25. Ele só tem um motor por braço, um ESC e fica tudo mais barato, né? A operação de um drone monomotor, ao invés de um bimotor por braço, sempre vai ser mais em conta. Então, basicamente, metade dos motores, metade dos ESCs, metade das hélices que o T100 tem para operar, e a gente já vai falar do T100. E para vazões de 40, 50 litros por hectare, eu acredito que o T70 seja o drone perfeito. Faz a conta aí, põe na ponta do lápis, veja rendimento e valor operacional, isso tudo é muito importante. T100, esse aí é o monstrão dos ares. Teste bem recente do William, lá da WD, também vale a pena conferir e eu vou deixar na descrição desse vídeo. No teste do William, diferente do T70P, ele voou a 72 km por hora, velocidade máxima do drone. Em uma área plana, perfeita, sem vento, com tiro de 1 km, cenário perfeito. Voando rápido, sem desvio, sem desnível, sonho. E qual foi o rendimento dele? No teste do T100 ele foi só com 82 litros no tanque, ou seja, mais leve, 18 quilos do que ele é projetado para voar. Chuta aí, quantos hectares você acha que ele fez num voo com os mesmos 10 litros por hectare do T70P, voando mais rápido e numa área bem melhor que a do T70P. 5,7 hectares em um voo e ainda voltou com cauda. Lembra que ele saiu com 82 litros, aplicando 10 litros por hectare. Frustrante, né? Mas calma, qual que é a grande sacada do T100, na minha opinião? Lembrando, eu não tive a oportunidade de voar com nenhum desses drones. Eu estou me baseando em números de outras pessoas operando esses equipamentos. Alta vazão, fruticultura, cafeicultura, qualquer coisa que passe de 50 litros por hectare para cima. Aí é onde eu acredito que o T100 vai fazer a diferença. Se você não aplica 50 litros ou mais de cauda por hectare, se você trabalha com vazões menores, esquece o T100. Ele não é para você. Ele é lindo, ele é incrível, ele é gigante, mas ele não é para você. Se você vai trabalhar com vazões menores do que 40 litros, faz bem a conta. Escolha algo menor. Vai render mais, custando menos e vai te fazer muito mais feliz. Agora, se você trabalha com fruticultura, precisa de vazões mais altas,
o T100 é o cara. Agora, uma coisa que a gente precisa levar em conta e é muito importante: quantas pessoas são necessárias para operar cada um desses equipamentos? O tempo de parada, de reabastecimento, de troca de bateria, se você não tiver uma estrutura boa, com uma boa motobomba, você vai demorar tanto tempo para abastecer um T100 que ele não vai valer a pena. Lembrando que quanto maior o drone, mais tempo a gente demora para abastecer. Então, cuidado para não cair numa ilusão que pode acabar virando um pesadelo. Estude muito o equipamento que você vai comprar, porque é um baita investimento, é uma baita ferramenta, tanto para a sua fazenda quanto para se você vai prestar um serviço. Mas pode virar um pesadelo se você escolher o equipamento errado. Eu, Felipe, presto consultoria para você escolher a ferramenta certa e eu te ensino a extrair o máximo dela. Entre em contato com a DFI, passa a sua demanda para a gente. Juntos nós vamos escolher a melhor ferramenta para você. Eu peço desculpas pelo vídeo longo, agradeço demais a sua atenção e até a próxima.